Glória a Deus. Motivos de estar alegre, de estar na presença do Senhor Jesus. Estamos em poucos, mas o Deus que nós servimos é um Deus que está no nosso meio, não importando a quantidade, não importando a quantia que está, mas sim que nós vamos nessa noite cultuar o nome do Senhor Jesus e o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, a mensagem que Deus tem colocado no meu coração, tem ministrado em meu coração, para trazer esta noite para os irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Atos, capítulo 9, versículo 36. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esperar que os irmãos encontrem para nós lermos junto a palavra de Deus. Glória a Deus. Que diz assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras, esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram no quarto alto. E todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Até aqui, os irmãos para os assentos, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. É bastante falado no Novo Testamento acerca dos milagres a qual Jesus realizou, tanto no livro de Mateus, livro de Marcos, livro de João. Todos falam acerca dos milagres a qual o Mestre operou, não somente em curas, libertações, transformações, mas também em ressuscitação. Mas a maioria dos milagres foi acerca de uma palavra que o Mestre ordenou. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus já não está mais aqui no livro de Atos dos Apóstolos, porque Jesus, ele foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando olhamos em Atos dos Apóstolos, vemos acerca do autor que vai escrever Atos, que é Lucas. Lucas vai escrever Atos, que é uma continuação do próprio livro de Lucas. E Lucas vai escrever Atos dos Apóstolos, capítulo 1, falando acerca das últimas instruções do próprio Mestre.
E Jesus, nesse momento, vai falar para os discípulos o que eles têm que fazer agora, o que eles têm que fazer acerca do reino de Deus, porque agora o mestre não vai estar lado a lado com eles, mas observamos para a palavra de Deus, que agora eles vão ter que continuar a fazendo cura e milagre de Deus, através do Espírito Santo, porque todo mundo sabe de uma coisa: se nós fazemos algo é por causa do Espírito Santo. Ninguém, meu irmão amado, em juízo perfeito, profetiza algo sem o Espírito Santo do lado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. E quando observamos isso, as últimas instruções dos seus discípulos, do mestre acerca dos discípulos, é disso. E justamente agora, os discípulos têm que continuar sozinhos. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Continuando sozinho. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos em Atos capítulo 9 acerca de uma discípula chamada Tabita ou Dorcas, como você achar melhor em pronunciar nessa noite. Mas quando olhamos acerca dessa discípula, vemos que ela era a serva de Deus, ela servia a Deus, ela fazia a obra de Deus. Mas o interessante para essa noite é que, apesar de tudo isso, a enfermidade chegou na casa dela, chegou na vida dela. A enfermidade bateu em seu corpo. E quando observamos isso, entendemos de algo, que apesar de nós servirmos a Deus, isso não nos limite, não passar por enfermidade, não passar pelas dores, não passar por aflições, não passar pelas tribulações, não passar pelas lutas. Aleluia! E quando observamos isso, vemos que isso faz parte da vida do ser humano, isso faz parte da vida cotidiana nossa. Isso faz parte de nós, meu irmão, passar por isso, porque o ser humano, ele tem um limite. O ser humano, ele não é de ferro. Aleluia. Glória a Deus. Porque o ser humano, ele não é de ferro. O ser humano é carnal. O ser humano, ele tem que passar por momentos difíceis. E quem sabe eu estou ministrando para a pessoa nessa noite, que a enfermidade chegou em seu lar, chegou em sua casa, mas deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. É para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida. Oh, glória a Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que essa mulher passa pela enfermidade. Aleluia! Apesar de tudo isso, ela tem que passar por isso. Mas eu imagino ela servindo a Deus ainda, ela não largando. Aleluia! Ela firmada aos pés em Jesus. E nós temos que afirmar nossos pés em Jesus, apesar que nossa enfermidade pode chegar em nós, apesar que pode vir a luta e a provação. Aleluia! E quando olhamos para isso, vemos que essa mulher passa por essa enfermidade ao ponto de ela adoecer e ao ponto de morrer, vir a óbito. E quando nós olhamos para isso, ela vem a óbito, ela morre. E quando morre, acaba tudo para ela. Acaba os sonhos, acaba os projetos, acaba o ministério, acaba o chamado, acaba tudo
que ela projetou no seu coração, tudo que ela queria fazer no dia seguinte, acaba tudo, meu irmão, porque a morte ela chega sem avisar, a morte chega quando nós não esperamos que aconteça. Mas quando olhamos para isso, muitas pessoas estão morrendo dentro da igreja. Como assim eu vou falar, Jesus, o que Deus colocou no meu coração? Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente. Quando o pregador diz, dá um glória, dá um aleluia, a pessoa fica quieta. Não adianta eu dizer, dá um glória, dá um aleluia. Quem tem que sentir a liberdade é você, porque onde a liberdade é o Espírito Santo trabalhando. Orava sua naia, canta na naia. Em muitos lugares a morte espiritual pegou. A morte espiritual chegou, meu irmão, mas eu profetizo sobre a sua vida que nessa noite, essa morte espiritual vai ter que dar retirada sobre a sua família, sobre a sua casa. As pessoas olharam para você e pensaram a teu respeito, pensaram e olharam, vai morrer, é sonho falido, é projeto morto, mas Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer, está cancelado o funeral. Glória a Deus, aleluia. Estão achando que pode te vencer, achando que pode ganhar. Aramassu, manaia, cantora, manaia. Te colocam sobre trabalhos, macumba, candomblé, mas nessa noite eu profetizo: nada que eles colocam vai pegar sobre Deus que você serve, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto uma liberdade do Espírito Santo aqui, falando com pessoas aqui. Oraia, canto, orema, sumanaia. Aleluia. E muitas pessoas estão morrendo espiritualmente e não faz nada para reagir. Não faz nada para reagir. Estão mortas espiritualmente dentro da igreja. Mas não vai adiantar eu dizer, levanta a mão para os céus para receber. Quem tem que, meu irmão, levantar para os céus para receber você tem que sentir na tua alma, no seu coração, que Deus está falando, que Deus está agindo. E Zacarias 4:6 vai dizer, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que te convença. É o Espírito Santo, meu irmão, que vai dar liberdade para você nessa noite. É o Espírito Santo, meu irmão, que vai te convencer que o que você tem que fazer nessa noite. Se for para chorar, chore. Se for para gritar, grita. Mas cada um tem uma forma de expressar para o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, Santo, Santo, glória a Deus. Aleluia. Essa menina morre, essa mulher morre, meus irmãos. Acabou tudo para ela. Acabou tudo que ela queria fazer no dia seguinte. Mas mal sabe ela que Deus vai enviar alguém para socorrer a vida dela. Aleluia. Sendo usado por Deus, sendo um canal de bênção, sendo instrumento de Deus. Aleluia. Aleluia. Que, meu irmão, o apóstolo Pedro estava perto da cidade dela, onde que ela morreu, em Jope. Nós o conhecemos para a palavra de Deus. Ela estava em Jope. Ela é conhecida por todo mundo pelas suas boas obras que praticava. Ou seja, ela dava um bom testemunho. Ou seja, onde que ela ia, as pessoas conheciam ela. Mas agora o cenário é diferente. O cenário é de dor. O cenário é de tristeza. O cenário é de aflição.
cenário de tribulação que chegou na casa dela, a Bíblia vai nos contar e nos relatar que eles vão levar ao Senado, ao preparamento. Aleluia! Eu quero que vocês entendam nessa noite, ao preparamento para o ato funeral no templo de Israel, ao preparamento para ela. Eu imagino que as pessoas estavam preparando ela quando ficaram sabendo: olha, o apóstolo Pedro está preso, vamos até o apóstolo Pedro, talvez ele pode ajudar, talvez a oração dele Deus responde. Porque eu imagino que o apóstolo Pedro curava, libertava, transformava, salvava vidas por intermédio do Espírito Santo. Se Deus te usa, é intermédio do Espírito Santo. Eu fico pensando nessas pessoas que olham e dizem: eu ganhei 3 almas para Jesus. Nós não ganhamos, o Espírito Santo ganhou. Se nós fazemos uma coisa, é porque o Espírito Santo nos conduz, aleluia, para o caminho correto. Aleluia. Olhemos para a palavra de Deus e vemos que o apóstolo Pedro está em um lugar chamado Lida. A Bíblia vai nos contar que ele vai curar a cura de Enéas, a cura de um homem. Ele faz essa cura e recebe a notícia: olha, a situação que está acontecendo em Jope, aleluia, a notícia é de morte. Aleluia, a notícia é ruim, a notícia não é boa. Tem alguém lá que morreu, era discípula de Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos contar, meu irmão, que o apóstolo Pedro aqui é diferente. Eu quero que vocês entendam: o apóstolo Pedro que vocês conheceram em Lucas, em Marcos, em Mateus, em João, era totalmente diferente. Ele não estava totalmente liberto pela palavra de Deus. O Pedro que antes ele só se irritava, ele só brincava, ele só fazia coisas que não agradavam a Deus. Ele andava junto com o mestre, mas estava desagradando o próprio mestre. A Bíblia vai nos contar que ele vai cortar a orelha do soldado. Aleluia. Ele só se irritava. Quando ele andou sobre as águas, ele fumou, ele errou. Quando ele negou o mestre, 3 vezes ele negou o mestre, ele errou, ele falhou com Deus. Mas o Pedro de agora é diferente, porque houve uma transformação e uma libertação. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo derramou sobre a igreja de Cristo. O Espírito Santo, o apóstolo Pedro, de antes que você conhecia, o apóstolo Pigão, já não era mais, é um apóstolo cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. As pessoas olharam e disseram: o que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão embriagadas? Não. O apóstolo Pedro se levantou, começou a dar sermões. Não, essas pessoas não estão embriagadas, mas estão cheias do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. O Pedro de antes, que só se irritava, só brigava, agora estava ganhando almas para o reino de Deus, através, intermédio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O apóstolo Pedro, aleluia, a Bíblia vai nos contar que ele fica sabendo a notícia. Ele vai correr em direção a Jope. A notícia é ruim. O projeto dela acabou. O ministério acabou para ela. Mas Deus vai usar alguém para levantar ainda o projeto dela. Talvez tem gente aqui que Deus está olhando e está dizendo: o projeto para muitos estão perdidos. Mas diante de Deus, Deus vai levantar o projeto e o ministério chamado. Talvez as pessoas estão olhando que teu sonho está perdido.
teu ministério está acabado, teu chamado está perdido, mas Deus ainda levanta projetos e sonhos através de uma ordem. Pedro fica sabendo a notícia. Quando ele chega no Senado, a notícia é notícia de dor, de sofrimento. A notícia é uma notícia ruim. A notícia é uma notícia de luto. Aleluia! Pedro olha para dentro e veja as viúvas chorando, lamentando a morte da mulher, Tabita, discípula, serva de Deus, cristã, servia a Deus. Eu quero que vocês entendam, para eu dar continuidade nessa noite. Apesar de nós servirmos a Deus, as coisas podem vir e podem chegar em nossa vida quando nós não achamos que pode acontecer. As lutas podem chegar em nossa casa, em nossa família, em nossa, aleluia, a adversidade pode chegar em nossa casa, em nossa família. Quando pensamos que nada vai acontecer, quando pensamos que nada vai acontecer sobre a nossa vida, o mal começa a vir, a atingir nós. Aleluia. Eu sinto aqui o Espírito Santo falando com pessoas aqui, o Espírito Santo falando com vidas aqui nessa noite. Nós olhamos para Pedro, Pedro olha para as viúvas e vai olhar e vai dizer para elas sair para fora, porque elas não estão ajudando. Quem não ajuda também não estorva. As viúvas começam a sair e Pedro, olhando a situação, está morta. Não há o que fazer diante da lógica humana. Acabou para ela, acabou a situação. Mas Pedro vai orar, porque através de uma oração pode resolver tudo. Através de uma oração pode resolver tudo na sua família, em sua casa. Glória a Deus, aleluia. Pedro começa a orar. Pedro começa a orar. Começa a falar com Deus. Aleluia. Eu não sei, eu não imagino. Aleluia. Tamanho da intimidade que tem com o Pai nessa noite, irmãos. Mas eu imagino ele falando com Deus, e Deus respondendo do céu, e dando uma ordem para ele. A ordem é a seguinte: ele chega diante do corpo, o corpo está na morte, o corpo já não está mais, aleluia, na vida, meu irmão. O corpo está morto. Quando o corpo está morto espiritualmente, acaba tudo, acaba os projetos, acaba o ministério, acaba o projeto de Deus. E quando olhamos para a palavra de Deus, Ele vai dar uma ordem. A ordem é a seguinte: levanta-te. A ordem é a seguinte: levantar. Porque quando Deus fizer sobre você, meu irmão, a ordem não é ficar para baixo, pensando se eu vou levantar ou não, mas a ordem é levantar. A ordem é para você nessa noite levantar, diante das lutas, diante das provações, diante das adversidades. Talvez essa noite eu estou ministrando para a gente que o sonho acabou, mas Deus nessa noite está colocando sonhos e projetos de novo. Uma hora para você levantar, não é para você ficar prostrado pensando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer nessa vida. Será que eu vou ficar dessa maneira? Não, mas é levantar diante disso. O salmista Davi vai dizer no Salmo 121: eleva os olhos para o monte, de onde me virá meu socorro. Quando você eleva os seus olhos para o monte, é de lá que vai vir o teu socorro. Glória a Deus, aleluia. Teu socorro não vem aqui da terra. Aleluia. Quando você pensa aqui na terra, as coisas sobrenaturais de Deus nunca acontecem. O que você pensa nunca se realiza, nunca acontece. O
O que você pensa, meu irmão, nunca se realiza sobre a sua vida. Mas nessa noite a palavra que Deus colocou no meu coração é levantar os olhos para o monte. De onde vai vir o nosso socorro? Glórias a Deus. Aleluia. Uma coisa que o salmista vai dizer: eleva os olhos para o monte. De onde me virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, o nosso socorro vem de Deus, que criou todas as suas coisas, meus irmãos, que criou todas as coisas do mundo. Aleluia. Mas uma coisa me chama a atenção nessa mulher. Já vou estar encerrando. A palavra de Deus. Aleluia. Se essa mulher não levantasse através de uma ordem do apóstolo Pedro, ela estaria talvez morta debaixo da terra. Uma coisa nós temos que entender: do povo viemos e do povo voltaremos, porque nós somos pó. Aleluia. Você não entendeu ainda o que Deus está falando? Aleluia. Deus criou nessa noite, Deus criou, aleluia, o homem, a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Deus criou Adão, meu irmão, através do Pai. Perfeito, talvez perfeito diante de Deus. Mas algumas imperfeições começaram a surgir, meu irmão. Mas uma coisa nós temos que entender: do pó voltaremos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Se essa mulher acabasse morta aleluia, dentro do buraco, meu irmão, uma terra, meu irmão, onde que todo mundo vai um dia, com certeza morreria tudo, os planos dela. Uma coisa nós temos que entender: do pó voltaremos. Do pó voltaremos. Não adianta a pessoa ficar já se achando como bambam da história. Não adianta achar soberbo, o orgulho e a vaidade. Tudo vai ficar, meu irmão. Um dia nós vamos subir nas mansões celestiais. Olha a câmera, a sua malha, e tudo aqui vai ficar, meu irmão. As pessoas podem olhar o que nós deixamos, aleluia, aqui na face da terra, mas tudo vai ficar, meu irmão. E um dia nós vamos ser esquecidos por todo mundo. Aleluia. Mas olhamos para a palavra de Deus, ela vai começar a se levantar. A ordem é a seguinte: levanta-te. Aleluia. Abre os olhos e começa a levantar. O milagre começa a vir através de uma palavra. Aleluia. Através de uma palavra de autoridade. Aleluia. Vemos que o apóstolo Pedro vai chamar as viúvas, vai chamar os santos, para todo mundo ver o tamanho do milagre. A testemunha, meu irmão, é muito grande do que Deus vai realizar sobre a sua vida. Você nem acredita no que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Pode as pessoas acharem que acabou, que até o fim, que você não vai continuar, que os projetos acabaram, meu irmão, que é sonho falido, que é ministério acabado. Mas o que Deus tem na sua vida é algo muito mais tremendo. Aleluia. Aleluia. Vou estar encerrando nessa noite. Aleluia. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Oh, glória a Deus. Vou estar fazendo uma oração para finalizar nessa noite.
a mensagem a qual Deus ficou no meu coração. Aleluia. Problema não é morrer, meu irmão. Problema é você morrer e não estar preparado para subir as mansões celestiais. Deixa eu dizer nessa noite que haja um preparamento. Você nessa noite, há um preparamento dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro do seu entendimento, há um preparamento na sua vida espiritual. O que Deus quer de nós é um preparamento. Aleluia. Oramos, Senhor, meu Deus, amado Pai. Abençoa, Pai, cada um, Pai, que está nessa noite, Pai, cultuando ao Senhor, Pai. Deus, Pai, que nessa noite, Pai, proteja cada lar, Pai, a cada família, Pai, levando em segurança para os lares, Pai. Que nessa noite, Pai, através dessa palavra, Pai, não foi em vão, Pai. Deus, Pai, que o Senhor possa, Pai, Deus, falar com pessoas, com vida, com corações, Pai, e chegar em tua igreja, Pai, com sentimento, Pai, com a alma rasgada por dentro, Pai. O Senhor sabe, Pai, a necessidade, Pai, de cada um, Pai. O Senhor sabe, Pai, que eles precisam e necessitam, Pai. Olha para a necessidade, Pai, do coração dos teus filhos, Pai. Que nessa noite, Pai, através de uma palavra, Pai, a ordem é levantar, Pai, diante das lutas, Pai, diante das provações, Pai, diante das adversidades, Pai. Que nada vai fazer nós ficarmos prostrados, Pai, diante do Deus que nós servimos, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.